Alô, Baixada Santista, o Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta sexta-feira, ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. E hoje, sexta-feira, olha, esse espaço aqui tem sido palco de uma grande discussão dos assuntos portuários, porque por mais que muita gente não queira, esta é uma cidade portuária. Detalhe, antes de ser turística, ela é portuária. O turismo veio depois. Quem nasceu em Santos, quem vivenciou a cidade de Santos, sabe que nós sempre privilegiamos muito mais a questão portuária do que o turismo. Tanto é que era comum chamar os turistas de paulistas, de farofeiros, enfim. Nós tínhamos aquele espírito bairrista. E as pessoas hoje, não é bom não falar nisso, mas faz parte. Às vezes você vai esquecer o que você fez. Você pode corrigir, você pode mudar, mas você não pode esquecer, passar uma borracha numa questão cultural. Nós estamos aprendendo, estamos evoluindo. O Santista começou a tratar melhor o turista, o Santista começou a ver que o turista é importante, diferente no passado, que para o turista era mais caro. Era mais caro. Quero que alguém venha aqui e me desminta, mas era assim. E aí, quem não tem esse espírito de entendimento, trata a questão portuária como lixo, trata o trabalhador portuário como lixo. Quem não sabe a história dos trabalhadores da estiva que desciam na Avenida João Pessoa e quando entrava em qualquer estabelecimento comercial, era só apresentar a carteira de estivador, a famosa carteira preta. Crédito aprovado na hora, mais rápido que Casas Bahia. Quem não conhece essa história, quem não entende essa história, como a doutora Sandra Gobetti, diretora superintendente do OGMO, vai tratar o trabalhador como lixo, porque não sabe que essa cidade teve como base o trabalhador avulso. Essa senhora desconhece que esta cidade foi um marco na ditadura, porque através do sindicalismo foi resistente. A ignorância da doutora Sandra quanto às questões históricas dessa cidade faz com que ela tome atitudes como a que aconteceu hoje de manhã, que eu vou relatar aqui. Ela não sabe que essa cidade teve um navio aportado no seu porto com dezenas, centenas de presos políticos. Raul Soares. Muitos desses presos, trabalhadores avulsos, que ajudaram a formar essa entidade que a senhora hoje em dia preside, ganhando mais de 20 mil reais, contratando a sua manicure para ser diretora de recursos humanos, contratando seus apaziguados de Vitória, trazendo empresas que ninguém sabe o que vão fazer, o que fazem, com seguranças. A senhora não conhece essa cidade, doutora Sandra. A senhora não sabe que nós somos pessoas de bem, que o santista não precisa andar com seguranças, porque esta é uma terra, e a sua ignorância lhe impede de saber, que tem no seu brasão uma expressão que é a essência desta cidade: terra da caridade. A senhora não sabe disso. A senhora caiu de paraquedas aqui, indicada pela mão de ferro de uma empresa chamada Santos Brasil, que se levantarmos a história, vamos saber, vamos lembrar que a Santos Brasil tem uma relação com um grande empresário que até outro dia estava envolvido nas barras da justiça.
envolvido com milhões para cá, milhões para lá. Essa mesma Santos Brasil, que tinha como diretor operacional um homem que no nome, que não honra o nome que tem. O Washington Flores, tinha que chamar o Washington Espinhos, porque trata o trabalhador portuário como quer. E nesta manhã, os sindicalistas se reuniram lá no Ogmo para tratar de um assunto importantíssimo. A doutora Sandra, na caça às bruxas que vem promovendo há muitos anos, desde que assumiu, o que é de Santos não presta, quem é de Santos não presta, por isso que ela não cansa de mandar embora os trabalhadores de Santos e trazer gente de tudo que é lugar, até da PQP ela traz gente. Impressionante o descaso que ela tem com o santista. Mas vamos respeitá-la, vamos respeitá-la. Essa mesma senhora, eu estava presente na Câmara Municipal de Santos, quando ela disse ao presidente do Ogmo, portanto, uma pessoa acima dela, seu Querginaldo, que é diretor no Teconde, olha, o que ele está falando, ele não pode... Imagina só, o camarada é presidente, se sou eu, levanto lá, não podemos agredir mulher, porque tem a Lei Maria da Penha, mas dá vontade de dar uma banana para ela. Só isso, só mandar uma banana. O entendimento de trabalhador avulso é para muito poucos, me parece. No caso do Ogmo, a doutora Sandra está agora querendo resolver problemas de mais de 100 anos. Ela baixou uma norma aonde o trabalhador avulso, e para quem não sabe, e todos nós sabemos, trabalhador avulso, ele não tem a garantia do salário no final do mês. Ele ganha pelo que ele trabalha. Por isso que o nome é avulso, doutora Sandra. Porque ele só vai receber se ele trabalhar. E ele só trabalha se tem movimentação no cais. Por isso chama avulso. Ele só é requisitado quando tem trabalho. E a senhora, olha, eu acho que os estivadores, os trabalhadores portuários tinham que se dar as mãos agora e todos para o Ogmo sentar na sala da Sandra e ficar todo mundo lá, em vigília. Eu conclamo a todos os trabalhadores de forma ordeira, educada, até porque o trabalhador avulso é um homem educado, é um homem culto, para fazer uma vigília no Ogmo, da mesma forma como os bagrinhos estão fazendo ali na frente, que é uma vergonha para essa cidade. Uma pessoa passa em frente a uma instituição como o Ogmo, tem barracas ali porque ela não se dá a gentileza de atender os bagrinhos. Quem é o bagrinho? É aquele trabalhador que quer trabalhar, não tem o registro e ela não abre o registro. E agora, macomunada, com vai saber com quem, sabe o que ela está fazendo? O trabalhador avulso que está afastado há 1 ano pelo INSS, teve um acidente, algum problema, e eu vou fazer aqui um parênteses. Você sabe quantas categorias de trabalhadores hoje sofrem com o reflexo de doenças de estresse, por exemplo? Motorista de ônibus. A senhora sabe a quantidade de motoristas de ônibus hoje que estão afastados por diversos problemas, entre eles o estresse? O cara cobra, paga, dirige, vê se a bicicleta está indo, o outro está indo, não sei quem. O estresse de um motorista de ônibus hoje é impressionante. Mais de 3 mil trabalhadores na Baixada estão afastados. O estivador não é diferente. O que acontece? A doutora Sandra, uma sumidade, uma mulher inteligentíssima. Uma mulher... Eu comparo a inteligência da Sandra com a de Hitler. Uma coisa assim próxima, uma inteligência suprema. Uma coisa impressionante. A doutora Sandra podia ter comandado a Gestapo. Sabe quando a Gestapo era aquela polícia nazista, não é, que perseguia os judeus e perseguia os alemães que ajudavam os judeus, os franceses que ajudavam, perseguia todo mundo. Não é nenhum demérito, porque tem que ter inteligência, né? Só um pouquinho, não precisa ter muito, não precisa ter muita maldade, um pouquinho
pouquinho de maldade, mas tem que ser uma pessoa inteligente. A doutora Sandra resolveu fazer o seguinte: a partir de agora, está afastado há 1 ano pelo INSS, não volta para a escala. Mesmo escalado, tem que fazer curso de reciclagem porque perdeu a noção, está afastado, não sabe como trabalhar. Doutora Sandra, se o camarada está escalado, ele precisa trabalhar, porque o filho dele vai passar fome. O aluguel dele vai ficar atrasado. Acho que a senhora não está entendendo. Ou a senhora é uma cabeça de vento. Vou me contradizer. Disse até pouco tempo atrás, disse que a senhora era inteligente. Ah, não, é que eu comentei daquele pouquinho de maldade. Então vai ver que ela usou a inteligência, mas nesse momento ela usou daquele pouquinho de maldade que eu citei. Na verdade, ela está excluindo os trabalhadores que estão escalados para trabalho, que estão na escala, está proibindo, já começou. E nessa manhã, os sindicatos de Santos se reuniram lá no Ogmo, e aqui vai um alerta, hein? Aqui vai um alerta. O Ogmo gasta fortuna em tudo que é negócio. Tudo que você possa imaginar, eles gastam muito dinheiro. Assessoria de imprensa, pagam muito bem lá, viu? Tem gente que está saindo tava por aqui, né? Ou melhor, já estava por aqui e conseguiu porque arrumou um empreguinho lá no Ogmo. Porque se não tivesse no Ogmo, com certeza ia continuar tocando violão em barzinho. Acontece que os trabalhadores, quando chegaram no Ogmo, caiu um raio no Ogmo. Caiu um raio. O Ogmo ficou às escuras. Ninguém sabe se mandaram o raio. Ficou às escuras. E a Sandra não queria receber os trabalhadores. Houve pressão. Os trabalhadores ficaram lá, os sindicalistas ficaram lá, e a doutora Sandra, a excelência em pessoa, teve que atender os trabalhadores. Chamaram a polícia, porque E aqui nós temos que parabenizar o Robson do Sintraporte. O Robson do Sintraporte tem que parabenizar, porque enfrenta, meu amigo Manequinho da Estiva, que enfrenta. Foram lá e enfrentaram ela e os seus capangas, porque ela só anda com capanga. Ela e os seus capangas. E não adianta me intimidar não, que eu não tenho medo de homem não, e nem de capanga. Ela e os seus capangas quiseram enfrentar o trabalhador avulso. Deu até polícia. É uma situação que deve ser levada imediatamente ao Ministério Público, porque ela se utiliza do Ministério Público para tomar atitudes como essa. E nós precisamos mostrar às autoridades, à sociedade, o que estão fazendo com o Ogmo. O delegado Protógenes Queiroz está comandando uma CPI dos Ogmos, e tem que começar por vocês aí, que ninguém sabe o que vocês fazem. Ninguém sabe quanto vocês ganham. Ninguém sabe para onde vai o dinheiro. Não venham me dizer que as instalações elétricas estão em bom estado, porque não estão, porque senão um raio que caiu aí, no mínimo, tinha que ter um para-raio, que é capaz de nem ter para-raio. Vai saber se vocês têm alvará da prefeitura para funcionar. Vai saber se vocês têm autorização do corpo, o famoso habite-se do Corpo de Bombeiros. Mas não vamos entrar nesse detalhe, que isso é para um programa na semana que vem, porque hoje é sexta-feira.